pros Flex Magazine. É. Flex, com certeza absoluta. Se alguém aí com a minha idade, né, a faixa etária dos 40 anos, falar que não estudou por Flex é um grande mentiroso, que era ali que a gente buscava livros do Chris Acero, né? Realmente aqueles livros dos anos 90 são fantásticos e até hoje são muito válidos ali com relação à sua leitura. E livros até de atletas, Frank Zane, Franco Columbo, né? Todos eles têm ali, desde uma enciclopédia do Arnold, buscava essas referências dentro do bodybuilding. Porque as referências, até hoje o pessoal faz confusão, as referências da nutrição esportiva raiz é aquela nutrição esportiva baseada em um gasto energético muito grande. Igual um jogador de futebol, então aquelas recomendações 6 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso, sendo que para alguém que pratica musculação apenas, né? Muitas vezes ali os 3 a 4 gramas já está mais do que ok, né? Então era muito comum a pessoa, o nutricionista atender alguém da musculação e aplicar uma fórmula que foi elaborada para o jogador de futebol, né? Então eu gostava muito dessa visão realmente ali também da nutrição esportiva vinda do bodybuilding, né? E realmente não tinha nada de tanta ciência, mas tinha tudo muito empírico, mas é uma questão de observação de anos e anos. Então, pô, alguma coisa, algum fundamento tinha que ter aquilo e tem. E realmente tem. A observação do que os atletas fazem desde os anos 50, pô, 40, 50 anos de observação vai ter muita aplicabilidade sim, né? Daí realmente, com o passar do tempo, aí, aprendendo realmente aonde pesquisar de maneira mais científica, fui unindo ali essas questões da ciência, mas sempre esquecendo da prática. Porque muitas vezes, no esporte de alto nível, a ciência corre atrás da prática. Aquilo que muitas vezes o atleta observa lá atrás, né, ainda não temos publicações suficientes. Claro, hoje é uma nova era, as publicações estão aí, né? Hoje nós temos muito pesquisadores, atletas, pesquisadores que têm essa aplicabilidade prática, então o nível das pesquisas hoje também é muito mais realista do que lá atrás, né? Lá atrás era bem complicado, mas muitas vezes a gente fica só na ciência, que tinha que buscar um pouquinho ali do lado empírico também de atletas. Até hoje a gente vê coisas que não estão nos livros, mas a gente sabe que funciona porque os caras fazem e funciona. Exato, a observação, claro. Tanto que hoje a gente quer entrar, a gente vai entrar nesses temas aí, né? Bastante nesses temas. Com certeza. E aproveitando, Rodolfo, isso é um tema acho que interessante da gente falar, que é essa diferença de nutrição para quem busca uma saúde ou algum e sei lá, talvez um well-being, né? Algo um pouco mais saudável, e a nutrição pro bodybuilding, porque é parecido, mas não é igual, né? A gente vê o fundamento é praticamente o fundamento mesmo, é parecido, até os alimentos, né? Um Isso, arroz, um frango, é parecido, mas não é igual. Acontece muito, né? Amigo meu vem falar, tô indo no nutricionista, eu quero crescer. Quem que é o cara? Aí você vê um cara que só atende gente de corrida, Será que esse cara sabe o que ele precisa fazer para construir um físico? Qual que é a visão, qual que é a diferença da nutrição normal para da academia? Ótima pergunta, tá? Assim, a base científica, na verdade, vai ser a mesma, né? A diferença é que um bodybuilder de 110 quilos vai ter uma necessidade muito maior de alguém que tem 60 quilos. Mas, por exemplo, olha só, Ed, que interessante. Se a gente pega uma recomendação nutricional de proteínas para um idoso, para alguém que tem lá 75 anos, é uma recomendação de proteína similar do que para um bodybuilding, né? Numa fase de ganho de massa muscular. Ele vai ficar 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Já a gente até aprofunda mais esse tema, né? Que tem muita dúvida se come mais, come menos, etc. Então, quais situações que aumenta-se isso. Agora, qual que é uma grande questão que eu sempre observei na prática clínica? Quem nunca passou pelo processo de uma dieta mais específica, no caso para hipertrofia, acaba ali achando muito estranho. Por exemplo, alguém acordar de manhã e comer arroz com ovo, ou arroz com carne, ou comer frango na primeira refeição, o que no meio da musculação é algo normal. Na verdade, é o meu café da manhã predileto. Alguns dias, hoje me dou o luxo de ir na padaria, comer lá um pãozinho com ovo, mas o que eu me sinto bem mesmo é quando eu acordo de manhã com arroz com carne moída, arroz com ovo, né? E é muito estranho para quem não é do meio da musculação um café da manhã desse. Então, eu acho que essa que é a grande questão, de ter essa visão dos alimentos, que parece que é sofrimento. Pô, carregar uma marmita com batata e frango. Ué, qual que é o problema? O problema é carregar um saco de batata frita no meio da tarde, caramba, não é comer um alimento desse nível. Porque, falando um pouquinho já mais do fisiculturismo, é um esporte na nutrição de precisão.
A nutrição, principalmente no pre-contest, tem que ser de precisão. Quanto mais frufru você coloca na dieta, mais difícil ficam ajustes imediatos. Muitas vezes a gente tem que ajustar a alimentação de um dia para o outro. Às vezes no mesmo dia, numa semana, na finalização, você vê lá, o atleta não está enchendo bem ali o seu glicogênio, você tem que ajustar na próxima refeição. Então tem que ser tudo muito prático. É muito mais fácil você aumentar uma refeição que tem lá arroz e frango, por exemplo, do que você pegar uma que está cheia de outros alimentos. Coisa, né? Mirtilo com torrada com geleia da Índia. Pô, é complicado fazer esses ajustes. Então, a alimentação do bodybuilding tem que ser simples para proporcionar esses ajustes de uma maneira mais organizada, né? Então, eu acho que a grande dificuldade que um nutricionista que não está acostumado com esse público é essa visão de não ter passado pelo processo. De achar que o normal é um café da manhã, com café, com leite, pão e fruta. É o normal às vezes para ele, mas para um... Bolacha cracker, né, que a gente vê bastante nesses... Exato. Escrito, E né? agora, entre os nutricionistas, né, hoje é o mundo que eu vivo, no sentido, né, eu sou professor, tenho mais de 2.000 alunos, né, entre nutricionistas, e agora também estou desenvolvendo pós-graduações para médicos, nutrólogos. Eu vejo muito essa questão assim não pode sofrer na alimentação. Tá, mas o que é sofrimento para um ou para outro, né? Eu vejo muitas vezes, até no meu caso, um sofrimento é quando no meio da tarde eu tô lá com uma banana e um shake só. Prefiro comer comida, eu me sinto melhor quando eu tenho comida o dia inteiro. Agora, para quem não é desse meio, olha, o cara sofre, o cara tem que ficar carregando marmita, né? Tem que ser uma alimentação mais variada, mais tranquila. Sendo que quem gosta da musculação não está preocupado com isso. Sim. Quer se sentir bem, quer disposição, quer ter resultado. E por mais que a gente calcule uma dieta, onde a refeição pré-treino, vamos lá, 2 horas antes do treino, seja lá uma com pão, um queijo magro, banana, aveia, e outra onde a base é batata doce, é nítida a diferença que você vai se sentir melhor com a batata doce. Eu vejo muita gente tirando sarro, batata doce e frango. Pô, é uma puta de uma combinação. Sim. Lógico, vai comer só isso, mas é uma puta de uma combinação, que realmente a pessoa que tá fazendo e tá treinando forte, ela vai sentir aquele melhor resultado. Isso vale para um arroz, isso vale para uma aveia, alimentos que você se sente melhor, e cada um tem meio que a sua preferência. Tem aquele atleta que gosta do arroz, ele quer comer arroz o dia inteiro. Né? Você vai buscar variedade nos legumes, nas verduras, em outras situações. Mas muitas vezes a fonte de carboidrato, por praticidade, o cara faz uma panela e já prepara aquilo. Né? Ou às vezes é a batata. Então isso é muito individual. Né? Cada atleta tem ali a sua preferência com relação aos alimentos fontes de carboidrato e alimentos fontes de proteína. Então acho que essa é a grande questão. Porque tecnicamente, Ed, não tem tanta diferença assim. Né? A diferença em si talvez seja parte dos ergogênicos, né? Sim, também. Né? Essa é analisar o tipo de fármaco que está sendo utilizado e a associação com a dieta em si, né? Isso aí sim já é algo que dá pra gente ajustar de uma maneira diferente. Eu te pergunto que eu vejo muito a galera com dúvida, por exemplo, ver um bodybuilder tomando coca. Fala, nossa, mas você não é fitness, você tá tomando coca zero, né? E minha nutricionista mandou tomar um suco de laranja, por exemplo. Sim, então assim, tentar explicar isso, que é diferente uma dieta pra você na e verdade, uma dieta igual, pra um cara de 123 quilos. Eu tomo Coca né? Zero todo dia, né? São os dois. É ok? Não é ok. Mas ruim, mas é bom. Se a gente busca perfeição, a gente não consegue adesão. Essa que é a grande verdade, né? Então, eu atendi... Quantas 1000 consultas que eu fiz na minha vida? Eu trabalhei quase 20 anos atendendo de 10 a 15 pessoas por dia, né? No finalzinho dos meus atendimentos, que hoje eu não atendo mais, né? Hoje só quando é algum caso muito específico, uma patologia ou algum atleta específico, né? Daí eu acabo atendendo. Mas hoje meu foco é ensinar aquilo que eu aprendi para outros profissionais, né? Nas pós-graduações que eu coordeno. E, poxa, dá pra contar na palma da mão aqui quantas pessoas que passaram na minha frente que realmente têm uma alimentação perfeita o tempo todo. Postar é fácil, quero ver fazer no mundo real. Exatamente. Então, aí você tem que analisar o contexto. A pessoa tá lá, toma 2 latas de Coca Zero por dia, mas o restante é tão ok que até falando esteticamente não teríamos grandes problemas com a Coca Zero. Por mais que a gente pode até falar de adoçante e tal, mas isso é um impacto mínimo perante outras situações também. Então a questão é o como um todo da alimentação e não, né? O cara pode tomar um suquinho natural, lá, um suco de goji berry e comer uma batata frita ali escondido, ou né, alguma coisa que, né? Então é muito relativo essa questão. A longevidade. Né? A longevidade, quanto tempo que isso você vai conseguir manter na sua rotina, né? É engraçado quando o cara fala, mas coca faz mal. Aí eu falo,
Você acha que um cara que injeta 1 grama de trembolona por semana tá preocupado com o mal que a Coca-Cola vai fazer? Também tem esse lado. Então, assim, nem sempre a saúde pro bodybuilder é, podemos dizer assim, a prioridade dentro daquilo que ele tá comendo. Sim, exato. Aí tipo, a gente tem alguns aspectos, né? Sempre a palavra esporte não é saúde, né? Esporte de alto nível não é saúde, foi muito sempre priorizada, né? Hoje, com tanto avanço da medicina do esporte, da nutrição esportiva também, eu diria que dá pra gente amenizar muito esses danos à saúde. Então, por exemplo, a gente sabe do grande impacto para a saúde cardiovascular do uso de esteroides em si. Em particular, trembolona, estanozolol, que são bem impactantes com relação ao perfil lipêmico, nível de colesterol. Então, pô, já tem esse agravante. Aí a refeição livre lá é 4 Big Mac, pô, você tá dando muita sorte pro azar. O que você almoçou hoje? Conta pro tentar... Não, mas é que tá até bom hoje, né? O que você almoçou hoje? Não é nem refeição livre. Por exemplo, o Bruno Santos confessou lá pra gente no vídeo, né? Ele vai explicar isso no vídeo. Que, cara, no off dele, ele come todo dia livre. Assim, pega uma refeição por dia pra fazer livre. Entendeu? Que 2. Ele precisa, até 2, né? Com o quê? Com 140 quilos? Pré-treino e pós-treino. 130 e poucos quilos. O Bruno Santos tá com 130, né? 120 e pouco. Pra cima. Então, ele precisa por conta do metabolismo dele, né? Sim, então, sim. Ele não consegue ingerir as calorias que ele realmente precisa pra crescer sem isso. Aí você fala, porra, mas aí tem esse contraponto, né? Da saúde, né? Aí é aquela questão da roleta russa, né? Predisposição. Né? Se alguém com uma predisposição genética, isso hoje, né? Hoje, aí entra os avanços da medicina e da nutrição, da área médica como um todo, né? Que a nutrição acaba sendo um ramo, né, da medicina em si. Hoje nós temos ciências como genômica, metabolômica, onde a gente pega aqui um teste do Superman e a gente consegue saber, por exemplo, se ele tem ali predisposições para doenças cardiovasculares e outras situações. Tem predisposição para alguma doença cardiovascular, tá lá mantendo um HDL de 15, estourando a dieta toda hora com muita gordura saturada. Não fazendo cardio. É uma bomba relógio. É que o nosso corpo, galera, ele é muito forte. Então lá com 20 e poucos anos, até com 30 abaixo, né? É algo assim que o corpo aguenta. O perigo é ir mantendo isso a longo prazo, né? Vai envelhecendo, as artérias vão enrijecendo mais ainda. Então, realmente, para ter um evento cardiovascular ali sério, grave, é meio passo, né? Aí entra esse lado que hoje a gente não precisa mais correr tanto risco. Né? A pessoa pode ali estar acompanhando não apenas exames laboratoriais do que está acontecendo hoje, mas também ter essa análise mais preditiva. Caramba, eu tenho um risco para isso. Opa, eu vou não apertar aqui, não vou ativar essa parte eu vou tomar mais cuidado, né? Para realmente ter uma carreira mais longeva, né? Já dá para a gente ter uma visão mais sensata aqui com relação à saúde. Pô, legal. Mas isso aí, sendo bem sincero, eu acho que isso vai ser muito comum há mais uns anos ainda na frente. Ainda é uma cultura muito enraizada, né, do bodybuilder. Eu digo isso porque, pô, é o meio que eu amo, é o meio que eu convivo, né? Só que eu também convivo do lado médico da ciência. Sim. Então, pô, vira e mexe algum amigo meu que tá lá, atolando lá nas bolas pesado e tal, me manda o exame. Rodolfo do céu, olha aqui. Eu falo, bicho, você quer que eu fale o quê? Eu sou milagreiro, O que você vai fazer? Você vai parar de tomar? Acho que no seu caso, é melhor parar de fazer exame, nem saber o que tá acontecendo. Porque, te falar, viu, Rodolfo? A cena, pelo menos agora, assim, dos atletas que estão em destaque, pelo menos no Brasil, cara, acho que 95% deles estão com um perfil mudado. Tomando bem menos, cuidando realmente bem da saúde. Isso é uma grande... Na verdade... Eu fico bravo com os caras e falo, porra, na verdade, para de fazer exame. Na verdade, desde cara, sempre, né? Se a gente for analisar um histórico, né, dos grandes atletas, os grandes campeões são aqueles que, na verdade, não abusam, não fazem loucuras. Precisaram, né? Porque, na verdade, se faz uma loucura, em algum momento você vai ter que parar para corrigir aquilo, né? Então, é bem comum, realmente, o grande campeão, o grande atleta, ele ser muito sensato, ele buscar realmente algo a médio e longo prazo, né? E não tomar qualquer porcaria, buscar informação, né? Os grandes campeões, geralmente, algo que eles têm em comum, são muito cultos, não é... Dificilmente... Duas características que eu sempre vejo nos grandes atletas, vocês convivendo, né? Tá aqui o Superman, pô, um puta atleta, são calmos. Obrigado. Porque, pô, você tem que ter um controle do seu estresse, do seu cortisol muito adequado, então dificilmente alguém agressivo e tal é um grande campeão.
E outro ponto realmente é a inteligência, cultura, de buscar estar lendo, estar se informando, não simplesmente, eu ouvi falar que... Não, por que isso é bom? Né? De realmente buscar essa informação em boas fontes. Né? Então, o grande problema, o pessoal onde mais dá merda é aquele que quer ser e não tem condição. Né? Esse, né, condição que eu digo até de foco, né? De realmente querer para ontem. Né? Esse é o mais arriscado, né? De dar algum realmente problema mais sério. É bem a linha do cara que você falou aí, pô, do Cris Aceto. Você até me surpreendeu, pô, já tava com literatura dele aí. E já tem bastante tempo que ele... Muito ele não escreve. Ele publica, não. Sim, ele tem livros dos anos 90, pelo menos uns 6 livros, né? Quem vê pensa que o Cris Aceto começou agora, agora, né? Não, que isso. Começou com o YouTube. Meu Deus. Cris é lenda. Cris Aceto é uma lenda, realmente, desde sempre, né? Desde a década de 90, dos anos 80 como atleta. O e pessoal nem anos 90. sabia que ele competia. Quando Claro. lançaram um vídeo aí no Insta, nossa, ele competia, pô, como não? Pô, admiração total. Tive a honra de fazer algumas palestras ao lado dele. Pô, que legal. Isso. Nossa, tem história com ele? Sim, ele Pô, com o bacana. Paulo, né? A gente palestrou junto algumas vezes, né? Pelo menos umas 2 vezes aqui no Brasil, inclusive em São Paulo. Né? Ele vinha na época não era nem Arnold, era Expo Nutrition, né? Sim, foi antes lembro. do Arnold, né? É isso aí. O Arnold primeiro foi em 2013. E até 2013 era Expo Nutrition. Então tinha eventos também, eu tinha a honra de palestrar. E o Cris, ele esteve em alguns